Boa noite, amém, graça e paz, amém, irmãos? Quantos estão felizes, diga amém. Quantos estão preparados, diga amém. Você pode ficar de pé? Hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo de Deus, amém, irmãos? E nós vamos entender algumas coisas nessa noite, porque uma das coisas que eu aprendi na minha vida foi buscar intimidade com o Espírito Santo de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: intimidade com o Espírito Santo de Deus. E nós vamos conhecer alguns níveis para nós alcançarmos essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Quantos entendem isso? Diga amém. Amém? Então eu gostaria que você saísse do teu lugar e falasse no mínimo com 5 pessoas. Fala assim: é essa noite que você vai ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Eu acho que alguns entenderam, outros não, porque teve pessoas que nem saiu do local, mas fica tranquilo. Depois você vai se movimentar em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu estou seguindo o tema que nos deram na sede. Eu não sei se aqui está seguindo, algumas igrejas estão seguindo, eu estou seguindo. E o tema é cheios do Espírito Santo de Deus, vivendo milagres. Amém, irmãos? Quantos entenderam? Mas eu coloquei um subtítulo dizendo, e olha para o teu irmão e fala assim: os milagres só vêm sobre nós quando somos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu não vou orar porque já foi orado, e o pastor ali já deu uma aula aqui para a gente sobre ofertar e dizimar. Então, o pastor Luiz depois orou, o Paulinho também. Então, se a gente orar, a gente vai estar avacalhando a oração dos irmãos, né, irmãos? E eu não gosto de fazer isso. João 14, 26. João 14, 26. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos lembrar de tudo quanto vos tem dito. Amém? Até aqui. Pode se sentar dando glória a Deus bem alto, irmão. Aleluia. Irmãos, quando fala sobre o Espírito Santo de Deus, nós temos que entender algumas coisas na nossa vida. Em primeiro lugar, eu estava conversando com a minha filha, ela está ministrando hoje na igreja, e toda pessoa que confessa, você pode não concordar, não quero dar aula de teologia aqui, mas eu entendo, biblicamente, que todas as pessoas que confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles são selados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, esse selo você não perde. Por isso que a Bíblia, ela fala assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E como que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Sendo uma pessoa carnal. E aqui não tem, amém, irmão? Só lá no Guaibê. Amém? Aqui nós somos todos espirituais. Tá? Então, irmãos, quando eu pego e entristeço o Espírito Santo de Deus, é como se ele tivesse não saindo de mim, mas ele falando assim: poxa, ele entregou a vida a Cristo, ele crê naquilo que eu posso fazer, e ele está dando mancada, ele está pisando na bola. E aí, quando eu começo a ter esse tipo de comportamento, é como se ele se afastasse, porque você entristece. Quando alguém te deixa triste, qual o teu comportamento com aquela pessoa? Você age da mesma forma que você agia antes? Agora, imagina o Espírito Santo de Deus. É por isso que eu gosto de movimento, eu sou avivado, eu gosto do poder de Deus. Pela graça e misericórdia, Deus já me usou muitas vezes com o poder do Espírito Santo de Deus, mas muitas vezes você deixa de ser usado porque você passou alguns dias com comportamentos totalmente fora do propósito. E é isso que eu quero falar um pouco para você nessa noite.
Porque hoje você fala assim, poxa, a igreja é avivada, mas às vezes é uma igreja que vive fora do propósito de Deus. E quando nós vivemos fora do propósito de Deus, o que acontece? Eu não tenho os milagres que eu tenho de direito. Quantos entendem isso? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, nessa noite, você vai receber poder, milagre e muito mais daquilo que você imagina. Vamos lá. Como igreja, eu quero que você preste bem atenção nisso. Nós precisamos, olha para o irmão e fala assim, nós precisamos ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu sou cheio, eu falo em línguas, estou pouco ligando. Pastor, Deus me usa com revelação. A Bíblia diz que uma mula foi usada com revelação. Porque são pessoas que vivem no limite do Espírito Santo de Deus. Mas o crente verdadeiro, o crente avivado, cheio do poder, ele transborda. Eu falei em línguas, você não entendeu. Eu vou repetir. Eu estou dizendo que o crente cheio de poder, ele transborda. E quando eu transbordo, as pessoas, elas passam a sentir a mesma coisa que eu sinto. Quantos entendem isso? Então eu te peço que a partir de hoje você não sente do lado de uma pessoa fria, porque ela vai te deixar fria. Sente perto de uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo de Deus. Deus vai dar visão nessa noite, irmãos. Então, não dá mais para viver no raso. Eu quero que você repita comigo. Eu não posso viver o ano de 2025 no raso. Basta 2024. Basta 2023. Basta 2022. 2025 eu quero ir para águas profundas. Pastor, por que isso? Porque o Senhor quer que a igreja vá para águas profundas. Traduzindo, a outra margem do rio. As bênçãos só estão na outra margem do rio. Quando você vê aquele povo lá que teve, lá no deserto, para eles tomar posse da bênção, a bênção estava onde? Na outra margem do rio. Olha para o teu irmão e fala assim, você ainda não está entendendo nada. Ezequiel 47, 3,5 diz assim: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 covados, e fez passar pelas águas que me davam pelos arteios, e mediu mais 1000 covados, e me fez passar pelas águas até que me davam pelos joelhos. E outro fez medir 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos ombros, e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. Aqui, irmãos, essa passagem aqui ela é muito clara, e é uma passagem que você, se você fizer ou ser espiritual, você vai ver que ela é muito fascinante, porque ela nos mostra de uma forma profética, e eu gosto de viver o profético. Eu não sei você, eu gosto. Eu e minha esposa, de vez em quando, nós vamos nos cultos lá em São Paulo, porque eu gosto do profético, eu gosto do sobrenatural, irmãos, eu gosto do poder de Deus, eu gosto da manifestação do Espírito Santo de Deus, eu gosto de ver o coxo andar, eu gosto de ver o cego enxergar, eu gosto de ver o sobrenatural de Deus, porque só nas águas profundas que você tem essa experiência. Em águas que não são profundas você não vê. É como você levar uma criança na beira da praia, você não coloca ela no fundo, você coloca ela com água pela canelinha, são os artérios. E na medida que ela vai crescendo, você vai com água pelos joelhos, e vai chegando o momento que vai a água pelos ombros, e chega aquele momento que ela tem que saber nadar, senão ela morre. Oh, aleluia, tu não está entendendo nada.
Fala para o teu irmão, são 4 níveis. E de acordo com a descrição de Deus, através aqui do profeta Ezequiel, por esta visão nós podemos entender que a vida do servo de Deus é vivida em 4 maneiras diferentes. Repita comigo, 4 maneiras diferentes. Irmãos, eu gosto muito dessa igreja. Eu fui praticamente, eu não entreguei a minha vida a Cristo aqui na Peniel, eu vim da congregacional, né? O Paulinho lá era uma criança, né? Era menor que o filho dele. Cadê o Paulinho? Está por aí? O Paulinho some de vez em quando, irmão. Paulinho, acho que ele não sabe quem é o Paulinho, ele sabe quem é ele. O Paulinho era menor que o filho dele, irmãos. Foi lá que eu confessei Jesus. E eu não era do tamanho do filho dele, eu já era velho. Já éramos casados, né, Leia? E é ali que eu entreguei a minha vida a Cristo. Só que era uma igreja abençoada, com pastores abençoados. Só que eu vi que chegou um momento que o Senhor estava me levando para outro nível. Fala para o teu irmão, outro nível. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, que nós temos que viver outros níveis. Tem pessoas que levantam as mãos, confessam a Jesus, permanece da mesma forma. Não muda nada, irmão. Não muda nem o penteado. Continua sendo aquela mesma pessoa. Não sente nenhum arrepio. Como falava aqui a avó do Renatinho, né? Mas Nilton, né? Mas nem um arrepio tu sente, Nilton. Tem irmão que nem se ficando do lado do ventilador, ele sente arrepio, irmão. E como com uma pessoa dessa, ela quer buscar níveis? Eu não estou falando sobre salvação, eu estou falando sobre níveis. Amém? E esses níveis, nós temos que encontrar hoje. O primeiro nível, repita comigo, o primeiro nível é o nível natural. Você levanta as mãos, você confessa Jesus, aquilo é um nível natural. Você quer limpar a igreja, você quer chegar mais cedo no culto, você quer fazer várias coisas aqui dentro da igreja. Você não vê a hora de ter culto, isso é um nível natural. É como um bebê. Nós somos dependentes de tudo. Tudo que fala para você, você dá glória a Deus, aleluia, mas você não entende nada, você é um bebê. Esse é um nível natural. Agora dá uma sacudida gospel no teu irmão e fala assim, é tempo de você sair desse nível, irmãos. Porque aí vem o segundo nível. Pastor, qual é o segundo nível? É o nível da fé. O nível da fé nos permite entrar em oração, nos colocando na corte celestial, usando palavras como nos livros e assim por diante, entendendo a constituição do reino, reivindicando nossos direitos, vivendo os deveres. Você começa a se alimentar de tudo que tem direito, você quer tudo, mas você vai se alimentando, e muitos nesse nível de fé, chega um momento que parece que não tem mais fé, eles vão parando, eles vão desistindo. Me perdoa o que vou falar, vocês me conhecem, mas eu conheço menos de 80% da igreja, porque as pessoas que eram da nossa época, praticamente não tem mais ninguém aqui. Cadê eles? Talvez chegaram nesse nível de fé, ou se tornam muito espiritual, ou muito religiosos, ou não, vou para uma igreja onde a unção ela é maior. Tinha uma pessoa na nossa igreja que uma vez ele falou assim, pastor, eu vou sair da igreja. Não chegou a falar para mim, falou para pessoas, né? Eu estou usando meu nome aqui. Eu vou sair, eu não sinto mais a presença de Deus nessa igreja. Ele foi embora. Sabe onde ele está agora? No mundo. Porque quando você vai se achando muito, tem uns balão aí, ó. Acho que fizeram isso aqui na virada do ano, já está murchando. São esses crentes, é crente de bola murcha. São cheios de poder e depois vão murchando. Bate no teu irmão e fala assim, com você vai ser diferente. Porque você vai para o terceiro nível, fala para ele. E o terceiro nível é o nível da unção, irmãos. Nesse nível, Deus e você passam praticamente a ser um só. Isso não é heresia que eu estou falando, não. É aquele momento que você chega num lugar e o enfermo é curado, as pessoas são libertas, o poder de Deus está sobre a tua vida. Esse é o tempo da unção, irmãos. Você pregar e as pessoas falam assim, poxa, tem algo diferente na tua vida. Deus está contigo, Deus está ali. O poder está se movendo.
Esse é unção, é uma forma totalmente conjunta. Você passa a ser um cara ousado. Enfermidade não é problema. Eu estava ali, o pastor estava orando pela irmã. Sabe o que Deus me mostrou ali? Eu não sei, mas foi algo que Deus... Eu nem conheço a irmã. Talvez eu saiba quem é, mas pelo nome não sei. Para mim a irmã Fátima já está... acho que é a irmã Fátima, é isso? Como? Cida. É quase igual. Já está curada, irmãos. Então são níveis que você vai chegando e você começa a entender determinadas coisas. E as pessoas são curadas, demônios são expulsos. E Deus começa a trabalhar através de você. Quantos entendem isso? Você vai se colocando em que nível você está, tá? Aí vem o quarto nível. O quarto nível é o nível de glória. Uau, o que é isso, pastor? Nesse momento, você está no nível mais elevado. Fala para o teu irmão, nível elevado. Visto que a glória é o próprio Deus sobre a sua vida. Ao contrário do que nós pensamos, a glória não é poder, não é unção, mas é o próprio Deus trabalhando através de você. É esse nível que o crente tem que chegar. Andar nesse nível é ser cheio, repita comigo, cheio, é ser repleto da presença de Deus. E sabe como você descobre isso? Quando você chega no ambiente e a pessoa fala assim, poxa, esse cara é abençoado. Ele não precisa nem te conhecer. Esse cara é abençoado. Esse cara é diferente. Eu estava na missão, um Shekinah no mês de... Foi no mês de junho, mais ou menos, né? Que nós estivemos lá, né? Quando nós estivemos na missão Shekinah. E lá é muita gente lá. E nós estávamos ali sentados. Eu estava com um problema no joelho, estava bem ruim meu joelho na época. E todo mundo em pé e eu sentado. Passou uma pessoa por mim, um pouco da minha idade assim, colocou a mão no meu ombro, ele falou algo, eu não entendi nada. E ele saiu. Aí depois, que acabou o culto, eu fui me despedir lá do apóstolo Francisco. Eu falei, pô pastor, aquele homem ali falou comigo, ele falou com você? Eu falou, você sabe quem é ele? Eu falei, não faço nem ideia. Ele falou, aquele cara tem uma unção tão grande, que quando ele toca a mão nas pessoas, a unção que você já tem, multiplica. Hoje o profeta dessa igreja, ele vai tocar em você. Então, para operar nesse nível, irmãos, significa de fato dar um passo para trás e deixar o próprio Deus fazer tudo que Ele tem que fazer sobre as nossas vidas. É que o apóstolo Paulo diz, eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo, meu irmão, eu sou totalmente dependente de Deus. E esse nível é um nível que muito crente, às vezes não vão nem chegar. Porque quando você está no terceiro nível, tu fala assim, poxa, eu já tenho unção. Quando eu prego, a igreja tem um poder incrível. Quando eu falo, quando eu ministro louvor, você vê que o fogo cai. Não sabe nada, inocente. Não sabe nada. Tu pensa que é o cara. Você na verdade é uma bola murcha, que pode murchar a qualquer momento. Mas quando você está nesse nível, é o Senhor sempre te enchendo. E quando você está... Você não precisa nem... Olha para o teu irmão e fala assim, você não precisa nem suar, meu irmão. Eu li uma passagem uma vez, que Billy Graham estava ministrando, e ele disse, graça e paz. O púlpito foi arrebatado. Sabe o que significa isso, irmãos? Esse simples terráqueo aqui, eu tive uma experiência
fantástica na minha vida. Eu passei pela Brás Cubas, e ali tinha, não sei se tem ainda, um prostíbulo muito antigo. Ia 3 pessoas na minha frente, sabe, 3 homens. Quando eles passaram, as prostitutas começaram a mexer com ele. E eu vinha logo atrás. E eu falei, eu quero ver se eu estou com o poder de Deus. Quando eu passei, elas fizeram isso aqui, ó. Fala para o teu irmão, o pastor não é melhor do que ninguém. Mas ele vem buscando o 4º nível. As pessoas cheias do Espírito Santo de Deus não vivem uma vida fora do propósito. Repita comigo, o propósito. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus tem que ter certeza de transbordar milagre. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus não pode ter medo de orar pela vida das pessoas. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus não pode ter medo de ter revelação e ficar calado. Eu vou ficar quietinho. Como nós fazemos parte do ministério sério, de igrejas sérias, e eu sempre aprendi isso com o pastor Nisuzi, se Deus nos revelar, e aqui não é determinadas igrejas que um começa a orar pelo outro, você chega no pastor, Deus me trouxe essa revelação, o que o senhor acha? E se for de Deus, ele vai falar, vai e fala. Porque um dos critérios do Espírito Santo de Deus é o princípio da autoridade. E o princípio da autoridade nos leva a outros níveis. Por que a geração que tem mais de 50 é uma geração totalmente da geração que tem menos de 50? Porque os nossos pais, de uma forma sem muita sabedoria, você saía de casa e eles falavam assim, você falava, abença mãe, abença pai, ele falava, Deus que te abençoe. Sabe o que ele está falando? A minha bênção e a bênção de Deus está protegendo o meu filho. Agora não. Tchau, pai. Valeu. Valeu. Isso aí sem a bênção. Pastor, é cafona da bênção. Cafona? Eu sinto falta, porque eu não tenho mais os meus pais de ligar para a casa deles e falar, abença mãe, abença pai, e ouvir, Deus que te abençoe. Não existe uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, vivendo de uma forma que as pessoas estão vivendo. E como nós podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, se estou permitindo ser cheio do mundo? Ser cheio do Espírito Santo de Deus não significa movimentos passageiros. O crente que verdadeiramente está cheio do Espírito, ele é transformado pelo poder de Deus. Essa palavra no grego, dunamis, que significa dínamo, quem é mais antigo sabe o que é dínamo. Ontem a gente estava na porta da igreja falando das bicicletas aqui no Itapema, que não tinha luz aqui no Itapema antigamente. Quem é mais antigo lembra. Então as bicicletas tinham um dínamo que colocava no pneu da bicicleta para acender esse farol. Quem lembra disso aí? Só os velhos. Quem não conhece vai no Google, né? E a bicicleta ficava até pesada, irmão. Aquilo era um dínamo. Os carros tinham dínamo. É poder. Que você é um poder na mão de Deus. Ah, cara, você não está entendendo. Por quê? Como é que eu posso falar que sou cheio do Espírito Santo de Deus se eu sinto falta do mundo? Sinto falta das práticas do mundo. E se você se desvaziar nessa noite, o Senhor pode te transbordar. Pastor, de que forma eu posso me desvaziar? Se livrando do teu eu.
da tua altivez, do teu conhecimento hipócrita, das tuas vontades, dos teus desejos. Meu irmão, esse velho aqui com 60 e poucos anos, eu mato a minha carne 24 horas por dia. Eu mato a minha carne, irmão. E eu não preciso provar para ninguém que eu sou espiritual. Eu só preciso provar para eu mesmo. Se você sente falta do mundo, você precisa se desvaziar do mundo. Fala para o teu irmão, se você ainda sente falta do mundo, você já tem que ficar totalmente vazio, meu irmão. Por isso que eu falei que todos nós somos selados, como diz a palavra, e parece que muitos recebem um falso selo. Hoje em dia não se usa mais, eu acho que os jovens nem sabem o que é isso. Você ia mandar uma carta no correio, tinha selo. Tem que colocar selo. E aquela carta, quando o selo estava violado, aquela carta não tinha mais valor, porque ela foi totalmente adulterada. Assim é na nossa vida. O Espírito Santo de Deus te selou. E nós estamos adulterando o conteúdo dessa carta, que somos nós. E de que forma que eu estou adulterando? Vivendo uma vida totalmente fora do propósito de Deus. Quer fazer um teste aqui agora? Quantos são crentes aqui? Diga amém. Eu te pergunto, será que nós somos de verdade? Será que, ou melhor, como somos nós no nosso dia a dia? Quantas multas você tomou no ano de 2024? Quantas músicas do mundo, de uma forma secular, você ouviu? Quantas páginas de pornografia você acessou? Aí você já está desvaziando, entendeu? Se for de verdade, graças a Deus mesmo. Se for fake, você vai ser cobrado. A Bíblia diz assim em Efésios capítulo 4, no versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selado para o dia da redenção. Olha para essa pessoa linda que está do teu lado e fala assim: eu estou entendendo que você é propriedade exclusiva de Jesus. Pastor, mas eu estou entendendo, mas eu quero que seja mais específico. E você? O que me leva a ter uma vida fora do propósito é estar dividido entre o santo e o profano. Se eu não entender que eu tenho que ter uma vida santa, eu vivo uma vida profana. Quantos entendem isso? E quando vivemos uma vida profana, eu não sou cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas fulano fala em línguas. Mas fulano já foi usado para falar comigo. Não significa nada. Não significa nada. Porque eu chamo isso de misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus com a igreja. Depois aquele cidadão que está aqui, ou que está aí, vai ser cobrado por Deus. Ezequiel 44, 23 diz assim: o meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Atualmente, a modernidade, ela invadiu a igreja, com vários compromissos, vivendo até de uma forma mundana.
As pessoas querem se vestir de qualquer jeito. As pessoas, porque é jovem, querem usar umas roupas meio estranhas e outras coisas mais. Aqui a gente não vai falar de vestes, porque isso aí nem faz parte da ministração. Mas nós ainda estamos, o mundo nos contamina. E aí, sem você perceber, você está ficando vazio. Amém? Eu acho que eu já mostrei nessa igreja, mas eu quero mostrar de novo o que o Espírito Santo de Deus está me mostrando aqui, irmão. Eu quero 2 garrafas fechadas, sem vinho com ela aberta aqui, de água aqui para mim, por favor. Não me traga aberta, eu quero ela fechada. Atualmente, vem acontecendo isso nas igrejas. Estamos passando por todo esse processo. Outra coisa também que nos tira do centro da vontade de Deus: viver uma vida sem transformação. Repita comigo, pode ser fora do gelo mesmo, não tem problema. Eu quero que você repita comigo: viver uma vida sem transformação. Pastor, o que significa isso? Não é você mudar tua roupa. Roupa não fala nada, irmãos. Porque a maior mudança que nós temos que ter é aqui dentro. A Bíblia fala assim: o que sai da tua boca é o que está cheio do teu coração. Isso aqui, ó. É isso aqui que precisa ser transformado. É isso aqui que precisa ser mudado. Quantos entendem isso? Diga amém. Então, irmãos, obrigado. Eu conheço esse menininho desde pequenininho. Olha o tamanho dele agora, da criança. Viver uma vida de transformação. E as Escrituras, elas falam muito sobre esse processo de transformação. Quantos querem ser transformado? Viu como você ainda está vazio? Você está entendendo o que eu estou te falando? Essa garrafa está cheia ou está vazia? Yes. Amém. Então a Escritura fala muito sobre isso. E ela também nos instiga a rejeitarmos os antigos moldes desse mundo que nós abraçamos nesse estilo de vida. Você já viu a febre agora? De ontem para hoje? Eu vou passar um Pix. E agora? O que eu faço? É a febre agora, é o Pix. Não é isso? Está todo mundo falando Pix. Não, e se eu pagar fulano? E se eu receber de cicrano? Agora a febre é isso. Já vamos esquecer de tudo e agora só vai ser Pix. Isso aí é um mundo que você abraça. Fala para o teu irmão: você não vive nesse mundo. Você é um extraterrestre. Ô pastor, que é isso? É claro. A Bíblia diz que nós somos seres celestiais. Então eu não pertenço mais a isso aqui. Aqui eu sou forasteiro, aqui eu estou de passagem. Isso aqui é uma passagem. Muitos vão querer ficar aqui. Mas aqueles que entendem mesmo, eles vão passar esse nível e em breve vão estar na glória com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Essa garrafa está cheia ou está vazia? Amém. Número 3, está oscilando sempre na fé. Já viu isso? Não vou para a igreja, é carnaval, vou dar um tempo. O irmão na igreja uma vez falou para a gente: o Otto, pô tio, tem um menino aí, um jovem aí que Natal e Ano Novo ele entra de férias. Aí ele vai para a igreja. Aí tem o carnaval, ele quer dar um tempo também no carnaval. Falei, não risca ele do livro da vida, que tu não pode fazer isso, mas risca ele da igreja em nome de Jesus. Porque o cara está dividido entre o santo e o profano, irmãos. O pecado é bom, sim ou não? Claro que é. O pecado é bom, irmãos. Por que o pecado é bom? Porque alimenta a nossa carne. Mas a Bíblia diz que eu não sou mais carnal. Eu sou espiritual. Se está alimentando a tua carne ainda, é porque você a qualquer momento, você pode ir para a churrasqueira do diabo. Aleluia, Deus.
Então fala para o teu irmão, deixa de oscilar. Porque o homem tem coração dobre, o homem é inconstante, o homem ele procura vários outros caminhos, mas o caminho do Senhor é um só, irmãos. Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, através do Espírito Santo de Deus, nós somos reconhecidos, preste bem atenção, como filhos de Deus. Porque ele é essencial para a nossa identidade cristã, confirmando a nossa filiação divina, nos capacitando a viver conforme a vontade de Deus. Pastor, como o Espírito Santo de Deus opera em nós? Fácil, fala para o teu irmão, muito fácil. Gálatas capítulo 5, 22, 23, o que diz? Pode colocar aí? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tudo isso que a pessoa do teu lado tem. Sim ou não? Mentira. De vez em quando eu acordo com vontade de matar pessoas, irmãos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Por mais brincalhão que eu não sou um cara alegre, não gosto de estar dando risada à toa. Eu nem sei dar risada. O pastor João gosta, né? Ele, eu não sei dar risada assim. Eu não sei nem dar gargalhada. Minha risada é... Só isso. Só dou risada quando eu perturbo alguém, né, Leca? A minha esposa fala que eu perturbo alguém. Aí eu dou risada, ela fala assim, tu não sabe dar risada e quando é para perturbar, você ri. Mas eu não sei dar, eu estou falando sério, irmãos. E eu sei que eu sou um cara feliz por dentro, mas eu não sei dar risada, tem pessoa que sabe. Porque a verdadeira alegria está nos teus olhos. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso aqui é o templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus opera em nós, produzindo o quê? Repita comigo, frutos. E que frutos são esses, pastor? Caráter. Nunca vivemos uma geração tão mau caráter como nos últimos tempos. Uma geração que levanta falso testemunho, uma geração que mente, uma geração que não é fiel, uma geração que te trai, uma geração que te decepciona, uma geração que separa com uma facilidade muito grande, uma geração que trai com muita facilidade, uma geração que não respeita. Irmãos, eu tenho uma amizade incrível com o pastor Nizose. Eu não sei chamar ele de você, eu chamo ele de senhor. E ele não tem nem idade de ser meu pai. É 2 anos mais velho que eu. Nunca chamei, ou você, ô Nizose. Não sei fazer isso, irmãos. E as pessoas acham, porque os pastores hoje são mais modernos, são mais... Aí acha que tem... Aí você perde o princípio da autoridade. Ari é meu amigo de 200 anos, eu chamo o Ari de pastor Ari. Princípios que se perderam. E se você perde, você vai ficando cheio das coisas que o mundo oferece. E aí como que você vai presenciar os milagres de Deus? Fala para o teu irmão, eu estou entendendo, porque os milagres demoram para chegar na minha vida. A Bíblia diz assim, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo. Fala para o teu irmão, não é pelo Waze, não é pelo Google Maps, irmãos, é pelo Espírito Santo de Deus. Se realmente nós sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, com certeza nós tomaremos posse de tudo aquilo que eu tenho direito. Quantos entendem isso? Diga amém.
Muitos perdem a oportunidade de viver direcionado por Deus, por não entenderem a máxima e mais profunda base do cristianismo. E para compreender isso, irmãos, é muito fácil. A ordem é muito fácil. É se deixar conduzir. É a mesma coisa, eu estou pregando aqui. Quantas igrejas eu já fui pregar? E você está pregando uma mensagem sobre o Espírito Santo de Deus. Aí o irmão vem com um louvor que não tem nada a ver. Eu falo, esse cara não estava no culto. Aí sabe o que eu sou obrigado a fazer? Irmão, dá um tempo. Dá uma segurada aí, cara, por favor. Para ver se ele entra em sintonia. Quantos estão entendendo? E a igreja, quando ela entra dessa porta para cá, e já tem que começar na casa dela, ela tem que estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Amém? Uma das intenções do apóstolo Paulo nessa carta aos Gálatas é responder uma das questões mais relevantes para o cristianismo primitivo. Os pagãos que se convertem à fé de que Jesus é Cristo precisam viver segundo alguns preceitos específicos da lei judaica. Precisam seguir as prescrições alimentícias do judaísmo, e eles têm as obrigações de fazer a circuncisão. A resposta não era tão simples assim, pois eles estavam com um pano de fundo da discussão do fato de que os judeus, sobretudo, e os fariseus legalistas daquela época tinham a ideia de que aqueles que vivessem segundo a tais normas seriam justificados por Deus e alcançariam a graça através dele. Olha para o teu irmão e fala assim: você tem certeza que essa garrafa está cheia? Eu não sei o que o Espírito Santo, já vou finalizar, tá? Não sei o que o Espírito Santo de Deus vai fazer nessa noite. Mas eu creio pela fé, a fé que eu tenho, que Deus vai fazer. O louvor pode subir aqui, por favor? Imagina que você é essa garrafa. Eu não vou nem mexer nessa. Imagina que você é essa garrafa. E eu te pergunto: você está cheio do Espírito Santo de Deus? O que você vai falar? Cheio. E você está selado pelo Espírito Santo de Deus, sim ou não? Então você é como se fosse essa garrafa cheia do quê? Cheia do Espírito Santo de Deus. E eu pergunto aqui: quantos estão cheios do Espírito Santo de Deus? Sabe por quê? Porque você entendeu que é como se essa garrafa. Essa garrafa não está cheia, irmãos. Pastor, mas ela está lacrada. É o que muitas vezes a gente pensa como igreja. Eu estou na igreja, eu falo em línguas, eu profetizo, eu danço, eu toco, eu prego, eu estou lacrado, eu estou cheio. Não. Eu não estou cheio. E aqui que está o X da questão dessa noite, que eu vou finalizar essa pregação. É nós acharmos que somos cheios do Espírito Santo de Deus, os milagres não acontecem, tudo me irrita, as coisas parecem que não dão certo, eu estou sempre murmurando, porque eu estou como essa garrafa, estou lacrado, achando que estou cheio e não estou cheio. Léo, pode pegar um pano de chão para mim, por favor? E aqui, assim é a nossa vida, é a vida do crente, que entrou 2025, achando tudo, e ao mesmo tempo você vai passar todo esse ano da mesma forma que você viveu 2024.
Eu recebi 2 palavras proféticas para o ano de 2025. Recebi até uma terceira, né, Leia? Num funereiro que eu fui recentemente. Mas essas coisas só vão acontecer na minha vida quando eu entender que eu não sou essa garrafa. Que eu preciso entender e compreender que eu preciso, aqui para mim, que eu preciso de algo mais. Nós falamos de uma forma bem repetida. Dá aqui essa bola, dá essa vasilha aqui, por favor. Não dá para trazer aqui, senão eu não molho a igreja de vocês. Pô, vem tão de longe avacalhar aqui, pô. A partir de hoje você não vai ser mais essa garrafa selada e com espaço vazio. Eu não quero entrar 2025 da mesma forma que eu fui 2024. Me perdoa que eu vou falar, a maioria de vocês, como talvez eu também, estive em 2024 assim. Você prega, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, mas você está um pouco vazio. E qualquer coisa te tira do propósito de Deus. Você se aborrece. Você se magoa. Pô, mas eu sou crente, eu tô selado. Mas quando eu estou vazio, me dá liberdade de esquecer que eu tenho um selo. E quando eu esqueço que eu tenho um selo, eu chego mais perto do profano do que do santo. E quando eu chego mais perto do profano do que do santo, eu não recebo aquilo que eu tenho de direito. Quantos estão entendendo? Nós falamos que essa garrafa está cheia, meus irmãos. Obrigado. E quando ele me contamina, eu fico cheio de misturas. Às vezes eu tenho vontade de ir na igreja, às vezes eu não tenho. Pô, tem uma programação, eu vou nessa programação do mundão, mas eu não vou numa programação na casa de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Obrigado, Edgar. Mas quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz que do teu interior fluirão rios de água viva. E aí você está naquele nível que eu falei. Você está no nível da glória de Deus. Meu irmão, eu estou sentindo algo muito forte aqui, cara. E quando você está no nível da glória de Deus, puxa, Deus manda falar para você. Ele quer te encher nessa noite, mas você precisa estar na posição de entender que precisa se livrar daquilo que estava te contaminando. Pastor, o senhor vem falar isso para mim? Eu tenho uma vida santa. Quem tem uma vida santa não fala que vive uma vida santa. Quem tem uma vida santa vive uma vida de renúncia 24 horas por dia, sem falar para ninguém. Nem o teu jejum tu precisa falar. Nem quantas vezes você lê ou ora, você não precisa falar para ninguém. Porque você está naquele estágio da glória de Deus.
E quem está naquele estágio da glória de Deus, irmãos, é íntimo de Deus. Eu estou casado há 42 anos com essa mulher. Nós temos a liberdade de deixar a porta do banheiro aberta. É liberdade isso. É intimidade. Será que você está deixando a porta do teu banheiro aberta para Deus te ver na tua nudez? Será, irmãos? Ou será que você está fechando a porta ainda? Para Deus não ver os teus comportamentos errôneos. Como é que você quer entrar um 2025? Eu não sei o que pregar aqui até esse 7º dia, irmãos. Até esse 8º dia. Mas como é que eu posso ver os milagres de Deus, como está escrito aqui, ó, cheio do Espírito Santo de Deus, vivendo os milagres? Isso é fake, cara. Isso é fake, me perdoa. Isso é fake. Por quê? Eu volto com a minha frase, que os milagres só vêm sobre nós quando somos cheios do Espírito Santo de Deus. E o que é ser cheio, pastor? É transbordar. Se você não transborda, irmãos, você não vai ver milagre, me perdoa. E quantos querem transbordar? Fica de pé em nome de Jesus.